Muito boa tarde, tá começando Entre Família. Bora sentar aí, vamos conversar, vamos bater um papo gostoso? Que bater papo, Carol? Tô aqui limpando minha casa. Então tá bom, fica em pé aí. Vai varrendo, mas aumenta o volume pra ouvir aqui, que daqui a pouquinho a gente vai buscar uma interação com você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Estamos juntos aí, mais uma tarde maravilhosa. Por que não numa noite, né? Você que tá vendo já no NT Play. E a gente vai falando aqui nos nossos Brasis, do solzinho do Pará lá, né? Até os frios da região sul, e nem é mais região sul. Então estamos aqui em São Paulo, como a gente fala, encarangados, mas quentes com a sua participação. À tarde a gente vai falar de assuntos especiais. Você fica se perguntando, eu acho legal, fico me imaginando lá no sofá. Imagina o seu sofá, na sua cozinha e tal. O que esse povo vai trazer pra gente? Porque dentro do quadro Família, falar entre família, que é a ideia do nome desse programa, a gente fala de muito assunto que vem pra agregar. Carol, é um assunto que às vezes o pessoal não para. Vou te dar um exemplo. Vai lá. Tô passando assim, quando vem aquela menininha, aquele menininho, roquinho, que tem uma voz, que voz bonitinha. É lindo Gente, demais. é fofo. A gente fala, vai mudar, porque vai crescer. Sabe por quê? Porque eu sou formado em... Sou otorrino, né? Não, não sei. É bonito, mas será que é normal? Nós vamos falar exatamente sobre essa criança que é mais roquinha. A Nina do Emógenes, que tem aquele menininho, ele não é? Tem. Aí você não conhece quem é? Sua vizinha. Isso, não tem o filhinho dela lá? Verdade, que que ela... fala roquinha. Ah, que lindinho. Que fofo. Essa menina vai ser contralto, hein? É, vai ser Olha contrato. que vozão, aquele vozeirão ele tem, né? Ah, é. Mas acontece, Cris, que nós temos um problema seríssimo que se chama disfonia. Anota isso aí. Vai lá. Disfonia. Você que é vó, já coloca no grupo. Tem quantos netos? 1, 2, 3, 4, uma penca de neto? Vai ser mãe, ó, ouvido colado. E se não é, informação nunca é demais. E já avisa que não é o que você está inventando, não, porque eu sei que você está diagnosticando a família inteira já há muito tempo, mas você vai falar assim, não, dessa vez é o seguinte, que Entre Família tá falando, tem uma especialista, um otorrino lá, falando sobre esse assunto. Eu aprendi aqui que vão ter algumas coisas relacionadas aos processos vocais, vou entender como é que funciona, olha o que pode causar ou não a disfonia. Será que tem que fazer gargarejo com água e sal? Salmoura salva tudo. Salmoura é um antibiótico normal. Inclusive, né, vários cantores... E o que arde cura, então você tem que... Que arde cura, O pessoal que usava aquele remedinho que passava no joelho, que não arde mais, é por isso que não funciona. Isso, gente. Olha a crença limitante aí. Carol, você é uma mãe que teve... Atenta à voz da sua filha. A Esther, disfônica, exatamente, ela teve disfonia, Esther, tem que tratar, tem que cuidar, real. né? Mas aí no comecinho eu também tinha esse ato, né, de informação. Eu falava assim, que bonitinho, minha filha. Gente, olha que linda a Então, menina. falava assim. Mas é. E ela falava alto, assim, via até de longe, aquele choro forte. Eu falava assim, gente, minha filha... Vai ser aquele... Ó, cantar. Não era, gente, não era, tinha que cuidar. Cuidar e tal. E outra, como identificar, o que vai acontecer com essa voz rouquinha? A gente fala de normalização também, às vezes vai ficar rouquinha, ou o que está prejudicando? Enfim, vamos entender um pouquinho da fisiologia, como é que funciona essa tal de prega vocal? Será que a criança ela pode colocar a voz numa área que não é confortável para a sua... Olha aí, quando você vai cantar, por exemplo, acontecer. Pessoal, não tem gente que canta com aquela voz um pouquinho mais rouca, né? O pessoal usa algumas técnicas para isso, chamado drive, e a pessoa canta naquela região, né, de que parece estar arranhando a voz e não fere, porque sabe colocar a voz. O pessoal, olha, voz de cabeça, vou cantar no tal belt, como é que o pessoal coloca aquela voz forte, né? Existem técnicas para isso. E para entender como é que funciona essa caixa, né, musical que Deus deu para gente, tem uma doutora que vai tirar todas as suas dúvidas. Então, hoje é dia de consulta. Dica boa para mãe de família que quer gritar sem ficar rouca. Não vai gritar não, brincadeira. Para você que é professora. Bobagem. Professor tem que gritar o jeito. O dia todo falando alto lá para um menino que tá lá atrás. Não vou dizer gritar, porque, né? Gritar não. Vai projetar a sua voz. Isso, com firmeza. Com firmeza. Gostei. A gente tem jeito para tudo. Tem jeito. Bora pro intervalo. É rapidinho, na volta eu vou te passar um número, porque hoje é dia de consulta, ficha vermelha aqui no Entre Família. Até mais. Muito bem, estamos de volta, falando até do nosso jeito de falar, aqui durante 30 segundos a gente consegue fazer 3 pautas, comentar e dar gargalhada. Isso que é Entre Família. Agora, o que seria de nós estarmos aqui no estúdio, temos câmeras aqui, já tem o nosso tupete mais famoso do Brasil, esse sorriso, esse carinho que você tem, você sabe, né? Pastor já vai vir, a nossa especialista, mas você de casa. Então, se você tem alguma dúvida, olha, o meu netinho apresenta uma voz assim, mas eu tive o meu filho e ele teve voz, passou, será que ele tem que tratar? Você sabia que, eu vou dizer uma coisa pra você, que sério, a gente tem um costume de ir no médico só quando dói, gente,
Se tem um filho pequenininho, oftalmo, otorrino. Não é só pediatra. Não é só pediatra, Cris? Não é... Por favor, meu Isso, querido, tem mas eu que ir. entendo, sabe por que eu sei? Olha, pra você conseguir um otorrino hoje lá no PSF, você foi lá no PSF lá, né? Ficou lá na fila para tomar a vacina, pelo amor de Deus, 2 horas. É basicamente isso que você passa para conseguir a consulta com o otorrino. Então não se preocupe, porque hoje... Hoje é dia. Hoje, é sentado aí na sua casa. Tá frio, muito frio. Tá muito frio. Então você imagina, você vai levantar 6 da manhã para ir lá na porta do PSF? Não, você vai sentar na sua casa. Você vai pegar esse chazinho que o Cris fala que você... Eu sei que você faz. Eu sei, fico imaginando. Mel. Aqui, ó, só aqui. Tá. Melzinho, Fumacinha caindo aqui. Subindo aqui Fazendo pra aqui, rima, ó, pro nariz. mergulhadinha pra dar aquele gosto, ó. Chazinho. Eu sei que você tá fazendo aí. Bolinho com broa. E consultando. Broazinho, consultando. Peraí que eu vou mandar pra minha doctor. É o bolinho de chuva aqui, pá. Faz uns dias que eu tô com vontade de comer bolinho de chuva. Não Bolinho pode de falar chuva, mais disso, não pode. falar mais Vai disso, dar um ruim. Agora fala só o telefone. Telefone, vamos lá, hein? 12983150249. Tá passando aqui, ó, esse telefone. Você devia estar registrado aí, 12983150249. Depois a gente vai ficar rouco de tanto falar esse telefone, até você anotar. Perco a voz. Vamos lá, Carol. A nossa Sala da Verdade, hoje é dia de consulta. Muito agregando bem. ele, que tem... Hoje ele resolveu pratear quase por completo. É mesmo? Olha, veio... Eu não notei o que blazer foi. aí, prateado. Ah, o look. É o look, né? É o look. Agradeço a Ruama, combinou. Não ficou legal, Ficou pessoal? legal, Tá legal. Ruama sempre. A Ruama Ela é manda bem, fantástica. manda bem. Ela dá jeito, né, pessoal? Eu queria dizer que eu tive que aprender a falar. Na realidade, estou aprendendo ainda, né? Mas eu não era mais criança. Mas eu tive que achar meu tom de voz por causa da rouquidão. Porque, na realidade, a minha voz tem esse tom. Só que eu tive que aprender a falar num tom acima. Como eu falava demais, aí eu fiz uma otorrinolaringoscopia. Deve ser mais ou menos isso. Né? Então, eu acho que vai ser muito legal para a gente ficar atento com as crianças. A Esther tá aprendendo, é isso aí. Vai pra fono para aprender qual é a região vocal que ela precisa falar. Isso aí. Eu Quem gosto. é? Eu falei, ela vai Vocês falar são um pouquinho cantores. mais baixo, eu acho que vai ser legal. Eu quero, né? Agora, se puder não falar, ó, Esther, o tratamento é 1 semana sem falar. Eu agradeço. Às vezes, só a risada da mãe, que dá pra ver umas 3 quadras. Da Carol aqui, que ela dá um gargalhada assim. Ô, Carol, tá aí. Como é que eu fico sabendo? Lá na portaria. Cris, o Lá fruto da caiu longe portaria. do pé. O fruto caiu. Tô lá na portaria. Eu no não carro. sei, ninguém grita nessa casa. Risada Ninguém da Carol. grita nessa casa, eu não sei porque essa menina fala Eu alto. queria saber em qual região a risada da Carol é. A região que atravessa paredes. Vamos apresentar a convidada. Eu vou deixar para você Vamos. falar esse nome, que Ela é que chiquérrimo, tem e você já aprendeu aqui. Ela tem um nome lindo aqui, um sobrenome lindo. Isso mesmo. Andréia Goldwasser Davi, olha aí. E o sobrenome dela também tem a ver com meu filho, que é Davi. E a doutora aqui já veio, vai nos ensinar agora a falar. A gente vai pegar as criancinhas e vai dar aquela... Porque a gente tem muitas crenças limitantes. A gente acha uma coisa, mas agora aqui é informação na veia. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Seja muito bem. Doutora, vou perguntar uma coisa. A doutora já avaliando a gente aqui, né? Já viu que a gente tem filhos, nós trabalhamos com comunicação. E já falo, inclusive, antigamente tinha reunião, antes da pandemia, né? Tem reunião de radialistas, onde eu trabalhei em outras emissoras, a gente vai reunindo. Se você perguntar na linha profissional, quem trabalha com a voz, quem frequenta um otorrino, aí eu pergunto, doutora, o pessoal acaba chegando às vezes no otorrino, já com problema avançado, seja os pequenininhos e os grandões. A gente precisa colocar mais o otorrino na nossa agenda, né? Com certeza, vocês que trabalham com a voz, todos os profissionais, né? Professor, todo mundo que trabalha com a voz, é legal passar numa consulta, fazer um exame que chama videolaringoscopia. Isso, vídeo. Era essa. Que é o exame, Era esse, exatamente. que é o exame de vídeo da laringe. Seria legal todo mundo fazer aquela pré-examinada antes de ter algum problema e fazer terapia, fonoterapia, né? Para saber colocar a sua voz da maneira correta e não causar nenhuma lesão na laringe. Agora, o que é disfonia? Disfonia é o termo médico, científico, que a gente usa para rouquidão. A disfonia é a rouquidão. A rouquidão, basicamente, então, você tem as cordas vocais, que são músculos. É isso? Também. Também. E aí, o excesso, só estou especulando aqui para... Né, o uso excessivo disso, como uma musculatura, leva a um cansaço. Logo, levará a uma rouquidão. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Não é só isso que leva à rouquidão, né? Vários fatores podem levar à rouquidão. Um deles é o uso
excessivo e mal da voz, né? Não só excessivo. Tem gente que fala muito e nunca vai ter nada porque consegue falar da forma correta. Mas tem gente que fala pouco, mas fala de uma forma incorreta. Isso também causa lesões que a gente chama fonotraumáticas. De tanto falar, causa alguma lesão. Nas cordas vocais. Nas cordas vocais. A corda vocal ela é um músculo e em cima do músculo ela tem uma parte mais macia, né? Que é a mucosa e um espaço que é meio gelatinoso. Então, na hora que a gente fala, o músculo faz a função dele de abrir e fechar, mas essa parte gelatinosa que ela faz uma ondinha assim, mucosa, e é isso que determina o tom da nossa voz. Inclusive, hoje nós vamos ter uma dinâmica para você entender o que a doutora está falando aqui. Porque você está pensando, meu pai, o que é que ela está falando? Não estou conseguindo entender muito bem. Calma, nós desenhamos, é isso mesmo, que nós precisamos de desenhos para que a gente consiga entender melhor esse assunto. Agora, para esquentar mais aqui a nossa conversa, para você se identificar, entender, quem sabe se você está passando por isso aí na sua casa, nós trouxemos aqui a Simone, é isso? A Simone Piper, e ela é a mãe da Pétala. Amei o nome dela, amei o nome da sua filha. E a Pétala, ela teve assim um probleminha, né, de rouquidão. Talvez não no início, ali desde da primeira infância, mas em algum momento ela ficou rouca. Boa tarde, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouco pra gente como foi a trajetória da Pétala aí e a relação dela com a voz. Bom, aconteceu aquilo que acontece que a gente não percebeu quase, era normal para nós, porque eu sempre tive muito problema de rouquidão. Professora no Brasil, era professora na escola todo o tempo, ensino religioso, professora dos adolescentes, cantava no coral para ajudar meu marido e cantava no conjunto e sempre falei muito alto. Então, assim, eu não percebi até que foi o momento quando ela entrou na Casa da Cultura, que é de música. Ela fez violino, fez canto, se formou nisso. E aí eu lembro um dia no coral, já no primeiro ano, a professora falou assim, nossa, ela consegue cantar tudo, mesmo sendo rouquinha como ela é. Aí eu falei, E a gente não percebe, né, Simone, porque é parte já da identidade da criança. Inclusive, tem um videozinho da Pétala mostrando que ela manda ver na música. E a gente vai assistir aí o vídeo dela, porque é bem antiga, ela era pequenininha. Não é pra filmar. Olha aqui. Eu tô dando comida pros animais. Vamos ver. Olha lá, ó. Opa. Opa, pegou peixinho. Abaixa, abaixa agora. Eu vi a garça pegando peixinho. Oi, abaixa pra gente pegar agora, Zé. Que linda! A Pétala é muito pequenininha, mas hoje ela está com 20 e poucos anos, é isso? 21 anos. E ela chegou a fazer uma cirurgia, você falou aqui pra gente. Ela tirou as amígdalas. Na época a gente não viu pela rouquidão, também a gente viu porque ela não conseguia quase respirar pelo nariz. E ela não conseguia comer direito, porque as amígdalas eram muito grandes, eu não entendi. Ela nunca comeu, né, muito, mas ela mastigava a comida, ela engolia o líquido e cuspia algumas comidas, porque aí depois o médico falou, ela não está conseguindo engolir tudo. Então, isso foi por isso que foi a cirurgia, foi um pouco até urgente, foi rápida. E, enfim, e a voz foi assim, a voz está melhor, mas realmente eu nunca fizemos um exame assim. Foi depois, fui perceber, foi melhorando. Eu, na realidade, fiz, aí me apareceu pregas vocais, queriam me dar 3 meses de atestado, não peguei. E fiz alguns tratamentos de fono. Hoje melhora um pouco, e da Pétala também está melhor um pouco. Porque no cantar, principalmente aqui, ela aprendeu muita técnica vocal, mais ainda aqui na Endros, com o coral, tanto que hoje ela alcança notas mais altas, mas eles têm toda uma técnica. Então, assim, ó, avaliando, Simone, boa tarde. Boa tarde. Uma vovó agora que está um pouquinho apavorada, uma mamãe também.
a gente sabe que existe isso passa desapercebido. Então você buscou uma profissional e também com a questão do canto, né? Porque às vezes você tem que colocar voz, um falsete, a voz cabeça, usar alguns termos, começam a participar, né? Entender um pouquinho da fisiologia, o palato. Então hoje ela convive bem com essa questão da rouquidão, soube colocar voz, e isso não tem prejudicado uma qualidade da prega. É isso que você tem que dizer. Então, vamos supor, isso não é um quadro evolutivo. Se a pessoa, né, saber colocar, ela consegue lidar com essa questão da rouquidão. E no caso dela, ela vive bem, inclusive canta muito bem. Canta, ela vive bem e é claro que ela não exercita a voz não canta todos os dias, não fala todo dia, ela não é uma professora. Isso, claro que ajuda. E realmente a técnica e aprender a usar a voz, né? É essencial. É essencial para não forçar tanto. Hoje eu vejo isso. Muito bem. E olha só, mas eu estou vendo, Simone, que você tem uma vozinha também um pouquinho rouca, né? Uma pegadinha. Eu, particularmente, eu acho bonito também, né? Agora, entre achar bonito e a fisiologia estar correta, você, ao longo da vida, teve alguma dificuldade? Porque eu fico rouco quando estou com dor de garganta e tal. Eu acredito que quando você está doente, isso você tem uma demora, ou isso não tem. Já a gente vai perguntar, a gente está com um otorrino aqui, né? Se isso se estende. Algum dia você já teve, a voz já ficou limpinha, assim, sem essa rouquidão? Você leva bem? Como é que é essa questão toda da sua respiração, acondicionamento diafragmático? Como é que fica? Bom, hoje eu levo bem porque eu não dou aula aqui, né? Eu estou estudando. Então eu não canto mais. Muito pouco, canto no chuveiro, né? Vamos dizer assim. Mas foi muito difícil na época que eu dei aula. E eu lembro que minha coordenadora um dia falou assim: Simone, eu consigo ouvir tua voz lá na esquina da cantina, você dando aula. E meu marido fala baixo, que é um costume, né? Você é professora, você acaba tendo esse costume. E me prejudicou muito. Ficava às vezes sem falar, afônica totalmente, os alunos tinham que ajudar, e ainda ia fazer louvor na escola. Eu já cheguei a cantar muitas vezes tenor, nem contralto, tenor, barítono, ajudar no coral os homens, porque a voz não estava assim, daquele jeito. Hoje eu vejo a importância, né? Mas eu não estou usando tanto, mas eu estou no hospital. Eu estava no hospital fazendo capelania, né? Estágio de capelania. E você tem que falar com os pacientes assim: bom dia, como tudo bem? Então te ajuda. Então me ajuda. Simone, eu estou vendo que tem uma linha comportamental, tem uma questão aí, né? Do ser querendo que chegar e tal. Tá entendendo? Meu marido até fala assim, quando você fala com o educador lá, né? Que é o Dr. Kambach, você liga no telefone e começa assim: hello, aí de repente ele fala: bom dia, Simone. Aí você diminui Não, você acelera o pé, né? A 200 por hora quando vem passar alguém tranquilo. E é isso aí, Simone. Olha, eu digo que você é plano de Deus, hein, Simone? Plano de Deus. Um dia eu queria ver o seguinte: você dando aula e a Carol dando risada na mesma sala. Um dia, quem sabe, a gente junta só para ver. Seria maravilhoso. Mas, Simone, um abraço para você, querida. Que Deus te abençoe na sua missão. Um abraço na filhota, que já está grande. Eu acho muito bacana a mãe que tem que correr atrás, buscar os especialistas. E isso aí, a gente tem que buscar. Se tem para a gente poder colocar na vida e aprender a lidar melhor com o que Deus nos deu, é muito importante. Simone, grande abraço, viu, querida? Um abraço, até mais, obrigada. Tchau, tchau. E eu queria perguntar aqui para a nossa especialista, porque a gente vê muito da personalidade envolvendo também, né? A gente vê muitas coisas. Isso pode ser resolvido, doutora, também com uma rede multidisciplinar? Porque às vezes, por exemplo, o Davi, meu filho, quando ele fala muito alto, está ligado a um momento de ansiedade, por exemplo, né? E aí você não, aquela euforia toda da característica que tem a pessoa. Quando você chega lá, você vê que tem traços disso, e a gente viu aqui uma menina com poucos anos ali, foi avaliado 7 anos, agora já está uma mulher, né? Ainda com essa rouquidão, mas buscando através da música uma forma de colocar a voz. Você podia falar um pouquinho dessa busca, essa rouquidão vai continuar sempre, e a personalidade junto da rouquidão, né? A vozinha linda, né? Da pétala. Mas realmente precisa ver
que que é, porque a vozinha linda, às vezes, ali atrás tem alguma lesãozinha na corda vocal que você tem que ver o que que é. Geralmente, nessa faixa etária, são os calos, né, que a gente chama de nódulo, que é porque realmente está usando erradamente a voz. Aí que entra a personalidade da criança, do adulto, que é mais extrovertido, que fala mais alto, que ri mais alto, ou da criança que grita, que chora, que faz pirraça. E aí entra a parte da personalidade causando alguma coisa na laringe, né? A personalidade a gente consegue trabalhar, né, com terapia, psicoterapia, e a voz a gente consegue trabalhar com fonoterapia. Eu acho que essa abordagem multidisciplinar, assim, é essencial, na verdade, para o tratamento correto. Perfeito, é isso. E aí você está fazendo a matemática aí na sua casa, fazendo os cálculos, as contas. Olha, será que eu tenho essa situação aí? Será que não estou colocando minha voz no lugar correto? As pessoas realmente vivem falando, olha, fala um pouco mais baixo, né? Quando o seu filho grita, parece que vai saltando aqui um esforço para falar, para emitir o som, emitir a voz. Tá com dúvida? Manda aí para a gente, participa do programa. Na volta ainda hoje você vai entender como é que funciona aí a projeção da voz. Isso vai acontecer logo no próximo bloco. Então vamos para o intervalo, que é rapidinho, e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aprendendo um pouquinho mais, né? Inclusive da voz. Eu que trabalho, ano que vem completar 20 anos já, né? Então, se não cuidar da voz, não entender um pouquinho, é complicado. Mas a comunicação é de todos, de todos. E no bloco anterior agora, perguntei inclusive para a doutora sobre essa rede multidisciplinar. Às vezes, o que está te deixando um pouquinho afoito, falar demais, não está exercitando os ouvidos por justamente um quadro aí na questão emocional que a gente tem que tratar, né? A gente fala muito sobre essa triqueta, dessa integralidade do ser envolvendo a fisiologia, as questões psicológicas e espirituais. E olha só, há pouco tempo aqui na TV a gente teve uma semana fantástica com a doutora Rosana Alves, ela que tem 3 pós-doutorados na área, é neurocientista, tem um instituto que ela rege há muito tempo, participou de vários trabalhos aí, ela é coautora e autora de vários livros e ela deixou um presente, que é essa revista que está aqui. E essa revista, já para você ficar tranquilo, ela é de graça. É difícil você numa TV falar que é de graça. Vai ter uma surpresa quando ligar, vai ter alguma taxa, não. Aqui na TV Novo Tempo, isso aqui já foi pago por um projeto chamado Anjos da Esperança. Então essa revista aqui, onde ela fala de vários temas aqui, né? Desde traumas, o próprio toque, a depressão, a ansiedade, como você identificar, porque é uma linguagem que até pouco tempo, meus queridos, era complicado. Inclusive colocar uma frase como essa no meio de religião, espiritualidade, né? Tínhamos crenças limitantes colocando que, olha, pessoa com depressão, não tem festa, esse tipo de bobagem que você encontra por aí. Deus, ele deu dons aos médicos justamente para você trabalhar essa questão psicológica da integralidade. Gente, é uma revista fantástica. Pega o telefone agora, eu queria que você experimentasse. Tem um povo aqui para te atender agora nesse momento, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga, faz um cadastro e recebe a revista de graça. Ou você pode pedir essa revista pelo WhatsApp. Fala assim, eu quero a revista Sentimento, Ciência do Existir. Quero a revista Sentimento. Resume, né? Tá com pressa, terminando de lavar a louça aí. Manda agora. Esse WhatsApp tá passando aqui, ó. DDD 12, olha, 98244 4449. Vou repetir. 12 98244 4449. Para você tratar essa questão aí da psicologia, a questão emocional, que não é só para a voz, mas para a vida inteira, sabe? A voz da vida, o trilho, o trem. Gente, vamos dar um jeito. Você tem que parar uma hora para resolver essas questões. Eu sei que a gente vai empurrando por aqui o tempo, agora é sexta-feira. Para, você não sabe dia de amanhã, tá? Mas os meus filhos, uma mãe tem que estar inteira para cuidar dos filhos. Você não pode levar o que você não tem, tá? Vamos pedir essa revista e agora, inclusive, para detalhar um pouquinho mais sobre a voz, você entender, como a Carol falou, olha, a gente vai escrever para você. Não é verdade, Carol? Com certeza. Escrever e desenhar, viu? Porque agora na dinâmica, estou aqui com a doutora Andréa Eutorrini, vai te ajudar a entender qual é o processo da fala. E quando você consegue ter essa informação, você consegue entender como é que você vai educar isso aí. Quem sabe não sozinho, através aí de um apoio de uma fono e tal, mas se você tiver essa informação, vai fazer toda a diferença na sua vida, como fez na minha, lá na minha casa. Então vamos apresentar aqui, André, para quem está em casa, como acontece o processo da fala. E aí a produção fez aqui um livro, né? Fez um livro para você. Então vamos abrir aqui a primeira página deste livro. Vai falar sobre as pregas vocais, né? Que são músculos, né? Paralelos. E através delas, através do movimento que elas fazem, é que a voz sai. Então, as cordas vocais, está aqui ilustrada, elas são músculos
E em cima desse músculo tem uma cobertura de mucosa, que é essa pele úmida que fica dentro da boca, dentro do nariz, que a gente chama de mucosa. E entre uma e outra tem um espaço que é gelatinoso, que permite que a corda vocal faça um movimentozinho de vibração, como deveria fazer. Então, na verdade, a voz ela é gerada na laringe. Na verdade, a gente precisa do ar do pulmão, soltando o ar para vibrar, fazer essa corda vocal vibrar. E ainda tem uma parte de ressonância da voz, que aí faz parte a língua, as amígdalas, como a mãe da Pétala tinha falado, o nariz, aquela pessoa que tem o nariz muito entupido, que não consegue, tem aquela voz que sai pouco pelo nariz, que a gente chama hiponasal, ou aquela pessoa que tem as amígdalas muito grandes, que parece que fala com um ovo na boca, já ouviu? Sim. Então, isso tudo faz parte da voz. As cordas vocais são o principal órgão da fonação, mas toda essa parte da garganta, do nariz, da boca, está tudo ligado na... O que significa que até o aprender a respirar da forma correta, né? Então, o bebê, ele respira de uma forma, e depois ele parece que desaprende e começa a respirar de outra forma, não mais pelo diafragma, agora pelo enchendo o pulmão. Tudo isso faz a diferença na projeção dessa voz. Tudo isso faz a diferença. Por isso que aquela pessoa que tem doenças também pulmonares, com falta de ar, tem a dificuldade também de impor a voz, porque ela não tem o estímulo inicial para a produção da voz, que é a saída do ar. É isso, tem gente que a gente fala assim, menino, você precisa de força para falar. Solta essa voz aí que eu tô nervosa, que eu não tô conseguindo entender você. Então, quem sabe é exatamente essa projeção do ar, né? Vamos então para a nossa próxima página deste livro aqui, que está dando um aprendizado aqui para a gente. Como é que a voz, ela se projeta. Então, na hora da fala, está acontecendo aqui uma questão aí, exatamente como a gente estava falando, né? Uma relação com os pulmões e a saída de ar. Exatamente. E estão aqui ilustrando os pulmões, né? Na hora que a gente inspira, puxa o ar, e na hora que expira, o ar sai e as cordas vocais podem fechar e vibrar na hora que a gente quer fonar, né? Que é a fonação. E aí que sai o som, né? Aí que sai o som. Enche ali o pulmão. E qual é a diferença de você respirar por aqui, né? Ou pelo diafragma, que eles falam, né? O importante é que você, independente da sua respiração, o importante é você conseguir encher sua caixa torácica de ar e esvaziar com a força necessária para fazer esse ar sair e vibrar as cordas vocais. Por isso que até para que você consiga coordenar aí o volume, não só o volume, mas aquela nota específica que você quer durante uma música, por exemplo, é necessário que você domine a passar entrada e saída de ar. Você vai dominando ali, vai ajustando. Exatamente. É isso, é quase que fosse um abdominal ali, de tanta força que se faz. Olha lá, a próxima página aqui desse livro que está um aprendizado, vamos falar agora sobre o tom da voz. E ele muda, né, através aí, quem sabe, se é uma criança, se é um adulto, e também através do gênero, né? Existem áreas vocais específicas para cada gênero, não que não possa mudar, né? Sim, exatamente. As crianças geralmente têm as cordas vocais mais fininhas e mais curtinhas também, e dá aquela vozinha de criança mais aguda, né? Que aqui está até ilustrando a frequência sonora. As mulheres, ela também tem as cordas vocais um pouco mais finas também, com uma proporção um pouco mais próxima das crianças. Por isso até que algumas doenças são mais comuns em mulheres e crianças, por uma questão de proporção das cordas vocais, como é o caso dos calos. É muito mais comum a mulher e as crianças terem calo do que os homens. Tá? Os homens já têm umas cordas vocais mais espessas, que aí dá uma frequência de som um pouco mais grave, né? Aquela voz mais masculina. Claro que isso tem suas variantes, né? Tem homem com voz mais fina, tem mulher com voz mais grossa. Mas dentro de um padrão de frequência, é exatamente esse padrão. Acontece muito de crianças aí se destacarem no universo da música. Não sei se você conhece alguma criança, nossa, se destacou, gravou CDs, que legal. Ele atinge aquela nota e depois, quando ele vai crescendo, vai ficando maduro, já não consegue mais atingir aquela nota. Que significa que a frequência vocal dele veio para o local correto. Exatamente. Até o menino cantor é muito problemático, né? Quando ele faz aquela muda da voz, às vezes aquela vozinha dele infantil é a voz boa para o canto, né? E quando ele vai crescendo, vai mudando completamente essa proporção aqui.
e, por consequência, a voz dele também muda, né? E aquele adolescente, qual é essa questão, né? Porque exatamente como você está falando, a muda da voz do menino, né? Que tá falando fino, daqui a pouco ele vai falando grosso. É quase impossível fazer um coral de adolescentes com meninos, já percebeu, né? Tem mais menino que menino, porque o menino ele tá naquela alteração. O que acontece na fisionomia dele para essa alteração Exatamente acontecer? essas alterações, não isso só que- das cordas vocais, mas de toda a laringe, da faringe dele que está se desenvolvendo, está crescendo, toda essa caixa de ressonância aqui que a gente chama, né, da garganta, do nariz e da boca, está modificando, mas principalmente as cordas vocais mesmo, que está deixando de ser infantil e vai estar pulando para cá para uma corda vocal de adulto homem, né? O pastor tá com uma dúvida ali. Pode falar, pastor. Só queria, isso tem a ver também com a capacidade vocal do indivíduo? Por exemplo, se ele fala mais alto, se ele fala que as cordas vocais ou o músculo vocal é mais forte, ou é simplesmente essa capacidade de colocar para fora? As duas coisas, na verdade. Tanto a capacidade pulmonar tem essa relação com o volume da voz, com a intensidade da voz, mas também as cordas vocais, por exemplo, se tiver alguma lesão de algum músculo da laringe ou do músculo da própria corda vocal, não é só esse músculo que a gente tem na laringe, tem vários que interagem para conseguir fazer esse movimento de abrir e fechar. Alguma lesão desse músculo pode dar uma alteração de timbre também da voz. Então, na verdade, é um processo muito complexo, assim, e muito dinâmico. Não é nada simples para pensar, uma lesão da corda vocal vai causar isso. Sim, mas tem toda uma interação com outros músculos, com outros órgãos. A pessoa É bem pode, complexo. né, através de uma lesão, mudar o timbre de voz, né? Acaba que você não reconhece mais aquela voz e não volta mais, dependendo volta mais. do tratamento ou não, né? Da intervenção, né? Mais uma página aqui para a gente entender aqui como funciona a nossa voz quando há esforço, né? Então, de acordo com o esforço, a intensidade e a inadequação, né, vocal, faz com que possa haver, por exemplo, alguns problemas que você estava falando ali. Então, os nódulos e os pólipos são lesões que a gente chama de fonotraumáticas. São lesões causadas por mau uso, né, das cordas vocais. É comum a gente pegar assim, alguém que foi, por exemplo, num jogo de futebol, alguma torcida, e gritou muito, falou muito, no dia seguinte ficou rouco e daí então não voltou mais ao normal. Normalmente fica rouquinho, dá aquela inflamada, depois volta, né, ao normal. Mas tem gente que não volta, e aí quando você vai fazer um exame, você vê um pólipo na corda vocal, isso é bem comum de acontecer. Esse pólipo é um nódulo? Ah, não, nódulo é esse na sequência aqui, né? Isso, os nódulos é o nome que a gente chama para o calo. Na verdade, o nódulo ele é um espessamento da corda vocal, de tanto bater ali, calejou mesmo a corda vocal. E aí são sempre lesões assim, dos dois lados, né, que a gente chama de simétrica. Bem característico, bem mais comum nas crianças. É essa a diferença, então, para o pólipo? Porque ele pode acontecer apenas em uma lateral da corda vocal? O pólipo geralmente é de um lado só e ele é um aspecto diferente. O pólipo ele é mais rosado, mais gelatinoso. O nódulo ele é branco mesmo, é como se fosse a própria corda vocal, só que mais espessa. É isso. E aí tem também ali uma corda vocal saudável para que você entenda. Então, se em algum momento a minha filha teve nódulo, ela teve quatro nódulos. Então, aí, nesta forma aqui, digamos que alguém tenha nódulo. Quais são as possibilidades, né? Ah, é um fono que vai fazer voltar? É o chazinho da vovó ali que vai fazer voltar esse nódulo, né? É a água com... Porque é a salmoura que o Cris falou, né? Água com sal, água morna, vai fazer voltar esse nódulo? Explica pra gente como funciona. Não vou ser eu que vou falar que o chazinho da vovó não funciona, não. Eu não quero essa responsabilidade. Não vou me comprometer com a vovó. Mas o tratamento de nódulo, cada doença tem um tratamento diferente, tá? Sim. Mas o tratamento específico de nódulo é primordialmente fonoterapia. Fono, exercício, aprender a falar direito para não causar novamente o nódulo. E para casos assim selecionados que não responderam ao tratamento com fono, a gente faz cirurgia para retirar. É isso. Mas é difícil não melhorar só com fono. E pólipo? Pólipo já é diferente. O tratamento com fono já não é tão efetivo quanto o nódulo. A maioria acaba tendo que operar para cirurgia. E tem como voltar 100% de uma cirurgia como essa ou não? Pode haver alteração na frequência, na rouquidão, enfim? O objetivo é sempre ficar com a voz muito boa, né? O objetivo da cirurgia é sempre sair com uma voz boa. Mas depende da cicatrização também do paciente. Então, na hora que você tira o nódulo, fica ali uma área lesada, né? Que depende ali, não tem como dar ponto ali, ninguém dá ponto. Então, depende da cicatrização do paciente ali também. Geralmente fica muito bom.
Eu achei interessante o médico falar para nós, né? Olha, vai ter que fazer uma cirurgia e tal. E aí a sua filha, ela precisa permanecer aí umas 2 semanas sem falar. Eu, hã? O quê? Então, eu vou levá-la para sua casa, tá, doutor? E aí você vai avaliando o que você consegue fazer. Porque foi quase impossível a criança. É o seguinte, vamos fechar aqui o nosso livro do aprendizado. Obrigada, não vou tentar. Pronto, é isso, eu ia quebrar tudo. Atender o processo da fala. Bora sentar, o pessoal de casa está falando, Andréa? Fica à vontade, senta lá, nós vamos ler aqui para você, para tirar as dúvidas, que esse é o momento de consulta, Cris. Verdade. Eu já me consultei ele. Agora a gente tem que ouvir a voz de casa. Você tá rouca de tanto mandar mensagem para cá? Calma, brincadeira. Aqui você tem voz e vez na tela a sua participação. Deu ruim aí? Ficou um pouquinho rouca, diretora? Vou aproveitar e fazer uma perguntinha Vai, aqui. vai. Foi. Então Foi? vamos dar preferência para povo de os casa. nossos telespectadores. Vamos lá, vamos ver de onde está chegando Preferência agora. para você. A Eristeia. Eristeia, um abraço para você, querida. Tenho 56 anos, tá uma moça, tá cedo, tá tudo certo, Eristeia. E sem perceber, começo a falar alto. Ô, Eristeia, eu acho que lá em casa lá é a família inteira. Se fico nervosa, piora muito e sempre sou chamada a atenção. Ainda tem solução para mim? Aí você está falando com um otorrino nesse sentido. O que um otorrino pode falar agora para Eristeia aí nesse sentido? Eu acho que agora entra aquela questão multidisciplinar, né, doutora? Bem, né? Também. Mas, ó, uma coisa muito importante para quem fala alto é ver se está ouvindo bem, né? Na verdade, às vezes a pessoa Opa. fala alto porque está ouvindo baixo e aí ela fala alto para ela mesma se escutar. Então, a primeira coisa para ela é procurar um otorrino, fazer um exame da audição, ver se está tudo bem, a saúde auditiva. Estando tudo bem, a gente pode botar parte da culpa aí na personalidade dela e talvez trabalhar um pouco com isso para tudo tem jeito nessa vida, né? Independente da idade. Então tem que ir eliminando, ó, vamos ver como é que está a saúde do ouvido, como é que está aqui a questão da voz dela, o que essa voz alta prejudicou, aí tem que fazer a vídeo que eu também fiz, né? Dá aquela, segura aí, dá aquela, não espira, aí segura um pouquinho, dá para ver como é que tá, porque ali dá para ver a prega vocal de cima, né? Ele pede alguns exercícios para você ver a movimentação, foi muito legal. Olha, a minha parte agora, Aristeia, tá tudo ok. Ó, o ouvido legal, hein? Tem que fazer uma audiometria, vamos ver como é que tá esse negócio, talvez é o ouvido. E aí depois você vai ver essa questão toda de tratar essa questão da personalidade, ver como é que funciona. E tem um outro ponto que eu achei importante, porque eu estou nessa busca aí com a Esther, tô fazendo agora o ouvido, né? É olhar o tipo de transtorno do processamento auditivo central, que é quando a criança ouve, mas o cérebro não processa. Então, tem mais essa situação. Então, tem muitas coisas ainda para você, ó, tirar de vez. E quem fala alto, geralmente, passa a vida sendo... né, reprimido, né? Eu usar o termo da psicologia castrar. Reprimido. O tempo todo você está sendo reprimido. Então, relaxa um pouco, fala para a pessoa, vai acostumando, né? Que eu tô indo no otorrino, mas até eu ir no otorrino, entendeu? Deixa eu falar alto que eu tô nervosa. Se abraça, se acolhe, é a família de tudo italiano certo. que se reúne no final de ano lá em casa, não tem jeito. Nossa, desse jeito. É todo mundo com pólipo, com calo nas cordas vocais. Né? Verdade. Você falou que nem sempre a rouquidão está associada ao mau uso, né? Que faz o excesso do exercício, da voz. E as crianças? Com uma criança rouca, na maioria das vezes, está ligada ao mau uso ou a gente pode ter outros problemas? Na maioria das vezes está ligado ao mau uso. Tá? Que aí, geralmente a gente faz o exame lá, a videolaringoscopia, e vê aquele nódulo, alguma coisa do tipo. Mas tem outros problemas também. Então, chama atenção a criança que nasce rouca, isso aí tem que ser investigado, uma criança que nasce rouca, que tem um choro rouco, isso tem que olhar, tem que fazer um exame. Preocupa bem menos do que uma criança lá com 5 anos, que é rouquinha, que provavelmente vai ser uma lesão dessas fonotraumáticas. Tem que ver essas lesões então congênitas, a gente chama de congênita as doenças que a criança nasce com ela. E tem alterações mínimas também da estrutura da prega vocal, que não preocupam, mas que a criança pode nascer, como um sulco, alguma alteraçãozinha pequena na prega vocal. Tem também lesões que a gente chama de papilomatose, que é uma doença específica, assim, que é bem perigosa em criança, que tem que olhar, que pode dar rouquidão, mas pode também obstruir a passagem de ar e a criança ter falta de ar por conta disso. Então, tem várias causas, tá? Mas não é assim, a grande maioria das vezes são essas lesões por trauma mesmo, por mau uso da voz. Tem alguns profissionais, né, algumas teorias que dizem que crianças que têm refluxo ou com muita dificuldade, né,
gástrica ou que tiveram uma alergia ao leite ou qualquer outro alimento que foi tardio, não é tardio, né? Porque para fazer o teste é lá com uns 4 anos de idade, e aí esse suco gástrico, ele fere as cordas. Isso pode acontecer também, né? Isso também pode acontecer nas crianças e nos adultos também. É bem comum, bem mais comum em adulto até a gente ver essa laringite por refluxo. Tá? E pode dar Eu rouquidão tive, né? também. Eu tive essa síndrome do intestino irritável pela fibromialgia. Eu demorei para ver porque quando eu estava... eu tive que tirar a substância do leite e o glúten, né? Que me dava essa reação. Eu nunca tive, foi de uma hora para outra, né? Depois que teve essa doença. Só que como a doença atinge várias partes, você não sabe mais o que atender, porque não era uma coisa na época nova, né? E eu ficava sempre rouco. E você acredita que ouvido também, nessa questão gástrica, eu ficava... Era certo que era garganta e era certo que era ouvido. Eu demorei para ver que era o refluxo, depois tive que ver os alimentos que davam isso. Então, adultos, você vê também que na maioria, no meu caso, o refluxo me dava muita dor de garganta, essa rouquidão, e automaticamente também inflamação no ouvido. Doutora, a gente não vai questionar o chazinho da vovó, tá? Você já falou ali. Mas que recomendações você daria de tratamentos que pudessem ser... Por exemplo, aqui eu estou sentindo a falta já no intervalo, vou ter que tomar minha água, né? Esses processos, mesmo estamos focando na criança, né? O que pode ser feito para que haja, naturalmente, que pode ser feito, que a gente que vai falar tem muito disso, o cantor, né, tem, vou comer uma maçã, né? Inalação. Exatamente. O que pode ser feito mesmo que seja uma criança nesse processo de ajuda, além do acompanhamento profissional? Então, acho que vocês falaram o principal mesmo, que é hidratação, beber a água mesmo, para hidratar ali as cordas vocais. A hidratação por inalação também, até para casos de laringite, o único tratamento que a gente faz às vezes, muitas vezes, é só a hidratação por inalação de nebulização, né, com soro fisiológico. E alguns alimentos, maçã, isso é mais para as fonoaudiólogas, né? Mas dizem que alguns alimentos realmente ajudam também nas cordas vocais. Porque alguns alimentos vão contribuir negativamente também? Também. Por exemplo, nos casos da laringite de refluxo, alguns alimentos podem alterar mais a função do estômago, aumentar o refluxo e aí pode piorar a laringite. Por exemplo, café aumenta refluxo, todas as substâncias que têm cafeína, né, na verdade, e encher muito o estômago também é ruim, porque aumenta o refluxo, deitar após a alimentação também é ruim, porque pode aumentar também o refluxo. Alimentos muito gordurosos também aumentam o refluxo. A gente sabe, quando a gente vai comer aquele churrasco, aquela comida mais pesada, né, sabe que fica... depois fazendo aquela azia, né? Isso tudo prejudica também. Tudo que a doutora falou, eu tive que tirar. Tudo que eu tive... Doutora, quem viveu, porque caiu lá, acontece. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora responder depois do intervalo. Me falaram que aquela balinha que você usa para deixar anestesiada a garganta, me falaram, você tomou ela há 20 anos. Ela tem um horário certo para ser colocada, aquela balinha que mas às vezes ela pode estar prejudicando sua prega vocal, a sua garganta, porque está anestesiado. O que, Cris? Isso é coisa da tua cabeça. Vamos ver se a doutora vai falar. É depois do intervalo. Aquela balinha tem que ser bem usada, hein? Depois do intervalo a gente vai contar para você. Muito bem, estamos de volta aqui com você, aproveitando a doutora, fazendo consulta grátis aqui também, porque todo mundo tem voz, tem que falar e tem que dar jeito aí. Agora, Cris, eu gostaria de saber um pouquinho mais dessas causas aí da disfonia, da rouquidão. Então, se você tem um desejo de aprender um pouquinho mais, você acha que o programa não pensou nisso? Carol, a gente vai colocar na tela aqui e vamos poder agora colocar, né, desenhar mais um quadro, pastor, para a gente poder entender, né, essas principais que estão acontecendo. Eu sei que são várias, abre um eixo, mas vamos colocar uns pilares aqui nessa rouquidão. Vamos lá então na tela, conversar com a doutora? Pastor, tá vindo agora aí. Causas infecciosas da disfonia na infância. Na tela, a primeira causa. E olha aí, doutora, Krupp, é isso? Viral. Sintomas, olha, ó, tosse tipo cachorro, pigarro, dor de garganta, rouquidão. Mais comum em meninos de 1 a 3 anos. É isso. É isso mesmo. Minha filha acabou de ter, aliás, agora, mês passado, as duas, que aí acaba que uma passa para outra em casa, não tem jeito, né? A Krupp é uma doença viral, principalmente viral, que dá muita tosse na criança
Da rouquidão também, é uma das causas de rouquidão, mas o que chama mais atenção é aquela tosse que a gente chama de ladrante, é aquela tosse de cachorro, que não para, né? Aquela tosse típica, né? Que a gente sabe, aquela tosse forte. E o mais importante até da croup é que ela pode dar também obstrução da via aérea. Então, se a criança começa a ter estridor, que é aquele ruído que a criança faz quando puxa o ar, isso aí é o que preocupa. Então, assim, é uma criança com croup, na grande maioria das vezes vai evoluir muito bem, vai ter aquela tosse horrorosa durante muito tempo, os pais vão ficar sem dormir alguns dias, mas vai passar. Algumas crianças, poucas, vão ter algum problema respiratório e aí vai ter que procurar um atendimento de emergência em hospital. Às vezes tem que fazer uma inalação com adrenalina ou alguma outra substância, uma corticoide, ou só realmente o vaporzinho, às vezes já ajuda também, mas tem que só ficar atento que existe essa possibilidade de complicação. Porque fecha as vias respiratórias, por isso. Perigoso. Porque a via respiratória da criança é muito mais estreita do que a do adulto. Então, qualquer inchaço ali já é o suficiente para fechar. Até a gente fala que se a gente tira um raio-x da garganta dessa criança, pode aparecer uma imagem de ponta de lápis. Então, como se ela faz assim e, de repente, ela se estreita. Então, isso que é o arriscado. No adulto, nossa, raríssimo isso vai acontecer, mas na criança isso pode acontecer. Então, tem E que no ficar. consultório, doutor, o pessoal normalmente não fala, porque é a primeira vez que eu vi croup viral, né? O pessoal fala, você está com uma infecção na garganta, mas o nome técnico... O nome técnico a gente acaba muitas vezes não passando até para o paciente, né? Mas eu acho legal, assim, particularmente eu gosto de falar o diagnóstico técnico para a pessoa saber o que Também ela acho, teve. para poder, um Sim, exemplo, para você sim, entender, eu não sei, né, os Sim. médicos que já falaram, né, mas é a primeira vez que eu tive uma explicação, inclusive, do que acontece, é legal para o pai saber da gravidade que é. Muitas vezes o pai não tem noção de que é tão fino assim. Então, eu acho que quanto mais informação, claro, você não tem que se apavorar, mas quanto mais informação o pai tiver, melhor, né? Como chama esse que fica na Estridor. estridor? E aí, estava dizendo ali que é comum entre meninos. Por quê meninos e não meninas? Eu acho, para mim, sinceramente, eu achava que era igual em meninos Tá. ou meninos. Você me falar meninos, deve ser isso mesmo, porque vocês buscaram na literatura, mas eu, na prática, eu não vejo diferença Tá. entre gênero. E é mais comum nessa faixa etária, porque é uma faixa etária que está exposta ao vírus, né? A faixa etária que está entrando na escolinha, que está se expondo mais do que o bebezinho de até 1 ano que está em casa. E está sendo apresentado para os vírus e tem a via aérea ainda muito estreita. A partir dessa idade já começa a ter uma via aérea que vai crescendo. Então essa chance de ter o estridor, de ter essa infecção que causa a croup é menos comum. Essa relação climática agora Eu ia colabora nesse perguntar exatamente processo? isso, é. Oi, você ia? E é porque geralmente os pais falam, tem que se agasalhar, porque por isso que está tossindo aí. Agora você falou, não, é viral, né? Então não tem a ver só com a questão climática. Então, até tem a ver com o frio, sim, porque na nossa garganta a gente tem um processo natural de defesa que depende de umas células que têm uns cílios, que elas funcionam como se fosse uma vassoura. Então, vai varrendo lá aquele muco que está com vírus, que está com bactéria e vai jogando para fora. O frio, ele diminui esse processo dessa vassoura, a velocidade, vamos dizer assim, a velocidade da vassoura diminui. Então, os cílios começam a bater um pouquinho mais lento. Então, pode ajudar mesmo a instalação do vírus. Mas o que causa a doença é o vírus, não a friagem em si. Mas a friagem pode acelerar esse processo, ajudar Pode pegar na uma casa suja. Olha aí, né? Que legal. Rapaz, como Deus é incrível. Interessante. Como Deus é incrível nessa questão toda. Vamos mais um fato aqui, então. Vamos lá colocar na tela mais uma questão dessa infecção. Epiglote. Epiglotite, né? É isso? Epigotite, verdade. Obrigado, viu, pastor? É o olho aqui, é outro médico, eu tenho que ir. É o oftalmo. Sintomas, vamos lá. Febre alta, tosse persistente, desconforto respiratório, inflamação na garganta, dor ao engolir, mais comum em crianças de 2 a 4 anos. É a mesma fase aquela, está pegando escola, enfim. A epiglotite é um quadro gravíssimo, gravíssimo. Vocês não vão ver isso nos filhos de vocês. Vão ser pouquíssimas crianças que vão ter, até porque o principal... é uma doença bacteriana, não viral. A principal bactéria que causa a epiglotite a gente vacina hoje em dia. Naquela vacina que faz, que é... Tríplice.
Tríplice bacteriana com híbrida, esse híbrida que é a bactéria que causa a epiglotite, que é o hemófilo, que a gente chama. Então, as crianças estão, graças a Deus, vacinadas e tendo bem menos esse tipo de infecção. Só que tem outras bactérias que podem causar isso também. Então, por isso que a gente ainda vê alguns raríssimos casos. Mas a epiglotite não é uma doença para se acompanhar em casa, é uma doença para se levar logo à emergência. Ela é uma doença que causa estridor também, que evolui muito rápido e a criança fica caidíssima, assim, muito caidinha mesmo, quase desfalecida. Então, você tem que levar correndo para o hospital, porque a epiglote, que é uma cartilagem da garganta, da laringe, ela fica muito inchada, tão inchada que ela pode obstruir a via aérea. Às vezes, essa criança, infelizmente, tem que ser entubada ou alguma coisa assim para garantir que ela respire até esse inchaço ir regredindo. Nossa, tá a importância aí de manter a carteirinha de vacinação em dia, hein? É bom falar sobre esse assunto aí. Vai lá, na tela mais uma situação aqui. Eu vou até pegar aqui na minha cola, que eu vi que a palavra é difícil. Papilomatose laríngea recorrente. Olha lá, a causada aí pela papiloma, que é o vírus humano, que é o HPV. Que tem sido dado, inclusive, a vacina para as meninas. Isso. O HPV, então, a papiloma, vocês escolheram as doenças bem assim, bem complicadinhas da garganta, que não é coisa que a gente vê muito no dia a dia, sim, claro que se vê papilomatose ainda bastante. A papilomatose, ela pode ser em adulto ou em criança, só que em criança ela é muito mais grave do que no adulto. Geralmente a criança ela pega na via de parto, geralmente no parto normal, quando as mães têm HPV na vulva mesmo, assim, na hora do parto, lesão ativa, a criança pode inalar o vírus, né? E aquele vírus se instalar na garganta e vai criando umas verrugas na garganta que fica com um aspecto que a gente chama de cacho de uva. Vai fazendo uns cachos assim e vai inicialmente dar rouquidão nessa criança. Então, essa criança vai ser uma criança que vai se manifestar com rouquidão. Só que essa rouquidão vai ser uma rouquidão que vai aumentando, vai mudando o timbre da voz. E essas verrugas, elas podem até, assim, em casos mais graves, descer e para o pulmão e causar umas complicações. Geralmente, ela fica só na garganta mesmo e a gente acaba fazendo várias cirurgias, porque você tira as verrugas, daqui a pouco elas voltam de novo. Então, essa é uma criança que vai passar por, geralmente, umas 5 cirurgias para conseguir eliminar até o final até ela virar adulta, assim, ela vai fazer várias cirurgias ainda. Difícil, uma condição complexa, né? Complexa, por isso a importância da vacina, né, nos adolescentes e também do pré-natal bem feito nas mães, né, porque não pode ter lesão ativa e optar por uma via de parto normal, né, aí talvez nesse caso teria que fazer uma cesariana, alguma coisa assim, ou tratar aquelas lesões ali para não passar para o bebezinho. Muito bem. Agora, quando nós fomos para o intervalo, o Cris, eu acho que não tem mais, né, produção? Pelo que eu olhei aqui, não tem mais nenhuma cartela. E se tivesse, me avisa aqui que eu já puxo ali. Quando nós fomos para o intervalo, o Cris falou de uma balinha, os cariocas conhecem como pastilha. E não sei como é que você conhece aí na sua região, mas são aquelas que você compra na farmácia, quando você está com muita dor de garganta, aí você vai lá, parece que tem uma xilocaína, não sei o quê, mas você dá uma amenizada aqui na dor de garganta. Qual o perigo de você utilizar isso, por exemplo, para continuar a sua vida? Ah, vou cantar, eu vou dar aula, só para amortecer aqui um pouquinho, ou mesmo por vias naturais, né? Gengibre, por exemplo, que amortece bem. Qual o perigo de você continuar aí utilizando a voz da forma errada? O perigo de você usar alguma coisa que anestesia a sua garganta é você exatamente perder o mecanismo de defesa da sua garganta, porque a dor que é gerada pela inflamação, ela é um mecanismo de defesa, né? Você sente a dor, aí você não vai falar, aí você não vai comer nada que possa te machucar, você vai ficar mais quietinho até se recuperar. Então, quando você usa esses anestésicos, você perde esse mecanismo de proteção. Mesmo num processo inflamatório, por exemplo, para aliviar. Claro que é super válido aliviar a dor, né? Com certeza, não só com as pastilhas, mas com analgésico, ninguém precisa ficar passando por dor. Mas sem exageros, né? E sabendo assim, então vou tomar um analgésico e vou para a festa. Não, se você está doente, você toma um analgésico e deita e descansa, né? Para se recuperar. Toma pastilha. É que eu sou carioca, né? Usa balinha, percebemos. E descansa. O Cris já entendeu, porque Já. agora Incluir no meu vocabulário. Traduzimos aqui. Sim, doutora. Usa a balinha e descansa. Não vai usar a balinha também e sair para cantar ou ir para
Se é uma torcida, Dar alguma coisa que aula. você não dar a aula, alguma coisa que vai te fazer o esforço, aí sim você pode dar uma complicação maior do que o próprio processo lá que você está tendo. Eu acho que essa é a grande questão, do que se é um músculo está inflamado ou está cansado, precisa do descanso, Descansar, né? Esse é que a gente às vezes não... É um músculo, né? Igual quando a gente faz uma atividade física, fica com dor, você precisa descansar aquele músculo. Você não vai fazer atividade física novamente em cima de um músculo que está Toma doendo. analgésico e faz atividade física, por Exatamente. exemplo. Não, É. né? Não vai. Por exemplo, lá quebrei a Relaxante muscular. tô com a perna quebrada, vou tomar anestesia e vou andar de bicicleta. Não, né? E a balinha ou a pastilha aí, ela tem esse lugar certo. Eu continuo usando a pastilha, porém, ó, quando tá à noite, tô com muita dor, vou ficar um pouquinho mais quietinho, porque você não quer sentir dor. Agora, automaticamente faça uma matemática desse esforço que você vai fazer com a sua balinha, com a sua pastilha. Agora, eu vou fazer uma pergunta e vai para o intervalo, né? Eu Faz acho uma que é isso pergunta aí. aqui, hein? Doutora, depois que eu troquei minha alimentação, raramente, vocês viram aqui, eu estou aqui há 2 anos, estou há 5 anos na Rede Novo Tempo, eu fico com dor de garganta, eu tinha, mas a minha qualidade de vida em relação a tudo melhorou muito, ainda mais eu que uso a voz. Será que a alimentação, o estilo de vida tem a ver com esse condicionamento viral, tem a ver com o condicionamento da voz? Soninho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a doutora vai responder para você já já. Deixa essa pastilha de lado aí, vai dar tudo certo. Depois do intervalo a gente volta. De volta aqui com Entre Família, hoje falando aí de vários aspectos referentes aí à sua voz. Pois eu quero te dar uma dica aqui, pessoal, eu que sou uma especialista em voz, né, porque eu grito muito, né, em casa, canto alto, grito no chuveiro, meus vizinhos, ó, Deus abençoe aqueles vizinhos, né, tem até aumentado aí o valor aí do condomínio, só porque eu tô no prédio e tal. E aí eu tenho uma dica para você que tá sofrendo de calos vocais. Você quer diminuir os calos vocais aí na sua casa? Você tem um relacionamento tranquilo, entendeu? Com a mulher que tem um relacionamento tranquilo, ela não grita, entendeu? Uma mãe que ela tem domínio pelos filhos, ela não grita, entendeu? Você tem ali, você fala assim, você olha para a criança e a criança senta. Você olha para a criança que não está comendo, ela sorri para você e começa a mastigar aquele alimento. Tá entendendo o que está acontecendo aqui? Você fala, Carol, que isso é mágica? Você está com cinta atrás do seu olhar? Não tem nada disso aqui, né? Isso não bate, não. Você quer ter uma pessoa que não tem um calo vocal, uma voz alinhada, tá uma projeção assim, ó, que os vizinhos falam, gente, será que mora alguém naquele apartamento? Eu não ouço ninguém. 4 crianças e uma mãe, não ouço ninguém. É isso que você quer? Você quer dicas de como você vai se relacionar, como vai haver a comunicação, uma comunicação eficaz aí na sua casa? Porque não adianta, você já entendeu, né? Grita, grita, grita e não acontece nada. Aí você fica falando assim, pai, esquenta para o ouvido, sai pelo outro. É, porque a criança, ela costuma, inclusive, a conviver em um ambiente que tem gritos. Você quer aprender a educar seus filhos de forma correta? Quer aprender a se comunicar? Ah, não, eu quero... Olha, hoje eu vou conversar com ele e se essa toalha aparecer na... Quer dizer, você já está projetando o quê? Calo vocal e estresse no casamento, minha filha. Você acha que com esse pique que você tá, com essa vontade de resolver a situação, você vai conseguir resolver? A hora que ele pisar na sua casa, que você começar a gritar por causa da toalha, ele já dá um passo para trás e já sai correndo. É assim que acontece. Então, vamos mudar a dinâmica familiar, manter a voz tranquila, agradável e o relacionamento impecável? Eu tenho aqui para você a solução, ó. Entre Família, 15 temas especiais que falam sobre a família. Aqui tem educação de filhos, relacionamento entre marido e mulher, conjugal ali. E agora, se dentro da casa já tem a sogra, o sogro, o cunhado, tá morando tudo lá junto. Tem como, Carol? Tem. Você quer que a gente ligue aí para pedir para sair? Não. Aqui tem uma dica importantíssima para você. Como é que você faz para lidar e gerenciar a sua família, que é uma empresa, é uma máquina. Vamos resolver essa situação. Você vai ligar. Tá passando o número aqui, mas eu vou falar para você, ó. Você pode ligar no 0 operadora 12 21 27 3121 para pedir essa revista. Vai de graça, tá? É de graça, menina, de graça. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp. 0 operadora 12 98244 4449. O movimento da voz saudável aqui no Entre Família, cuidando da sua família, da sua voz, da sua psique, minha filha. Da sua psique, tá? Então vamos lidar com terapia para lidar com essas situações da melhor maneira possível. Pede agora, essa revista vai de graça para sua casa. E se a vizinha tá gritando muito, tá ouvindo, toda vez que você ouve, você sabe de todos os problemas da vizinha, porque ela grita bem alto. Então você já manda lá para ela e fala assim, ó, eu pedi uma revista para você, uma revista aqui, uma tranquila aqui, uma revista legal aqui. Não tem nada não, sua família é ótima, não, tá super bem aí, o copo que quebrou na parede ontem, eu nem ouvi.
Não ouvi, não. Mas eu pedi essa revista pra você, vem aqui dar com todo amor e carinho, entendeu? É assim que você resolve os problemas, entendeu? Com a vizinha, inclusive, que tá se batendo lá com a família. Bora lá, pede logo. 0 operadora 12 982 4449. Bora sentar, continuar aqui a nossa conversa, que eu sei que você tá abrindo o coração aí, viu? Gostou das dicas, Cris? Gostei, ainda mais com a vizinha. Vizinha Você queria ter é ótimo. outro nome para a doença. Ela tem disfonia, não é disfonada mesmo. Não, calma, tem empatia. Anda bem, calma, vizinha. Avisa a sua vizinha, porque se ela ficar gritando assim, rouca, daqui a pouco vai ficar muda. Aí você, ainda bem que fique, não deseja essas coisas, não faz isso, não. A gente tem que sempre torcer pelo outro, informação. Manda esse programa para ela ficar bem, fala um pouquinho mais baixo, né? Colocar os cachorrinhos para dentro. Não soltar foguete por causa dos cachorros, as coisas todas, não jogar o lixinho, vamos conversando, porque o diálogo foi feito para isso, para a gente conversar, você é um ser pensante. Você está mandando pergunta para a gente aqui, vamos aproveitar, doutor André, na tela a sua participação, vamos fazer essa consulta agora para acalmar isso. Pastor, está chegando consulta aí. Isso mesmo, Posidônio e a Lúcia, como humoristas, conseguem mudar a sua voz imitando ou criando personagens? Acho que o Cris, junto com a doutora, pode responder. O Cris tem alguns personagens. Estou falando, doutora, porque você viu... Eu acho que é uma pergunta mais para o Cris do que para mim. Queria dizer para o seu Posidônio e a dona Lúcia que o Cris, aqui, né, parece aqui, que o Posidônio, que o Cris, ele tem vários personagens e ele aprendeu a técnica da... Verdade. Numa época eu não fui para imitar, né? Tinha muita gente imitando, eu queria criar os próprios personagens. E como começaram no rádio, então a voz era o primordial, porque o rádio ele tem que criar essa fantasia através justamente da voz. E eu comecei a inventar um vovô, lá quando eu tinha os meus 17, 18 anos, só que eu chegava rouco. Aí, buscando uma linha profissional e vendo, tem essa questão toda do drive na voz, de você usar. E aí tem um exercício simplesinho, por exemplo, para envelhecer a sua voz, que é o drive, achando essa região. Esse barulhinho que você está vendo aí é a região onde você vai encontrar a rouquidão para fazer um vovô. Quer ver um vovô? Ai, meu querido amiguinho que ouve o Entre Família. Olha esse vovô chorando agora com o drive. Eu estava tão triste e eu comecei a chorar. Você vai no drive de pouquinho, buscando, e a minha voz está normal, porque eu tinha que fazer esse vovô todos os dias. Então, em uma linha profissional, você consegue ir nessa região onde você deixa a sua voz rouca, busca o vovô que está ali, né, para trazer para o rádio, depois o vovô foi para a TV, participou aqui na Rádio Novo Tempo por um bom tempo, né, mas você encontra, agora você tem que fazer isso de uma forma correta, ainda mais que o uso da voz. E tecnicamente, né? Tecnicamente. O fono é mais ou menos achar a tonalidade correta para falar, seria isso? Também é. Na verdade, na prática é isso, né? Mas se, vamos supor, se a gente estivesse filmando ali essa laringe na hora que você está mudando esses tons, ela muda completamente de conformação, na verdade. A corda vocal ou estica mais ou encurta mais, dependendo do tom que você está falando, ou a laringe sobe ou a laringe desce, depende também do tom. A parte de ressonância também aqui do nariz, da garganta, isso tudo vai se modificando para ajustar a voz do artista aí. E o que acontece aí com a idade, né? A gente percebe que... Porque se não for feito corretamente, pode... De fato, né? Não, de fato, a laringe do idoso ela é diferente da laringe do adulto, que é da criança. Então, esse processo que começa desde a infância e vai envelhecendo a laringe, né? E o idoso, ele tem as cordas vocais mais fininhas, igual a musculatura toda do idoso, que vai atrofiando, a musculatura da corda vocal também, vai atrofiando, vai ficando mais fininha. E aí acaba, às vezes, formando uma fenda, que é um buraco mesmo. Na hora que a corda vocal se fecha, ela não se fecha completamente, ela fica com uma fenda no meio. E aí dá essa coisa assim, essa voz meio rouquinha, assim, característica do idoso. E como num exercício de academia, por exemplo, que você com a idade perde massa muscular e você repõe isso com exercício. As cordas vocais, você tem o mesmo processo? Você pode fazer exercícios que contribuam para você ter cordas vocais? Sim, os exercícios é a própria fonoterapia, que ela vai passar os exercícios para fortificar a musculatura. Mas é difícil o idoso voltar a ter uma voz jovem, né? É bem difícil essa recuperação. Igual um idoso, se fizer musculação, não vai ficar com aquele corpo atlético maravilhoso, vai ficar só saudável, né? Funciona da mesma forma para as cordas vocais e para a laringe.
Muito bom. Interessante, né? Saber que a fono ela é útil, importante em todas as fases da vida, Todas as né? fases da vida. Tem entendido aqui nesse programa que vale a pena você ir buscar aí uma fono, viu? Né? Coisa, isso aí é coisa de, pô, é coisa de rico. Rico gosta de, né, ir atrás de doença, correr atrás de especialista médico. E você, minha filha? É isso aí, você precisa também de uma fono, pode buscar para você, para o seu filho, para todo mundo estar gritando, até para a vizinha que começou a gritar agora aí. E outra, Carol, é legal falar, porque a gente fala assim, ó, eu sei que tem o dom da voz, mas quem procura estudar a música, por exemplo, pô, mas que voltinha bonita, aquelas voltinhas que o pessoal chama de melismas mesmo. Se você for ver, aquele movimento ele é feito bem lento, né? até chegar em um movimento mais rápido, que você vai educando a sua prega vocal. Então, quem estuda música ou faz exercícios para pegar justamente e colocar, fazer as melismas na voz, ou a música negra mesmo, que usa muita máscara, né? Você usa essas questões nasais, né? Aquele usam muita máscara da voz. Então, existem regiões para você estudar tal tipo de música, ou aquela voz que tem aquela voz forte. Então, existe uma técnica chamada belting, que você joga, né? E tem a questão, a doutora até podia falar, a gente fala assim, enche o pulmão, muitas vezes você tem que ter a segurança na questão diafragmática, né? Então, existem exercícios, como se fosse uma sanfona, um fole, você ter essa pressão para poder usar e na hora de sair também, sair pelo lugar certo, né, doutora? Para impor a voz da forma Isso. correta, né? Acho que sim, tudo tem que trabalhar, tem técnica para você mudar o timbre da voz, para mudar a tonalidade da sua voz, isso tudo é uma interação de vários órgãos em conjunto, o tórax, a forma como você inspira, a forma como você expira, a forma como você passa o som mais pelo nariz, menos pelo nariz, mais pela boca, mais aberto, mais fechado, isso tudo é treinado, na verdade. Tem o dom, mas tudo tem técnica também. Agora, pode falar, pastor, desculpa. Por favor. Você estava falando nós estávamos falando ali na hora da dinâmica que mulheres têm maior propensão de ter alguns tipos de feridas, né? Como calo vocal, por exemplo. É isso, né? Que você estava dizendo, né? Uhum. E desta forma, como as mulheres precisam cuidar desse processo mais do que os homens ou as crianças, né? Porque as mulheres, elas, enfim, utilizam as vozes assim como homem e tal, mas a mulher precisa de um cuidado específico, então, em relação a todas essas questões que a gente está falando aqui, né? Sim. Desde, enfim, hábitos de saúde, né? Até o posicionamento da voz. As mulheres, assim, nós já somos colocadas na sociedade com um objetivo maior de educar também, né, os filhos. Óbvio que isso tem mudado, muitos homens estão cada vez mais participativos nessa parte da família, mas as mulheres acabam se dedicando muito a isso e tem realmente, você fala mais alto com os filhos, fala o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você tem que dar alguma orientação. Isso é um dos motivos também, né? É nosso posicionamento na sociedade, além da gente estar agora no mercado de trabalho igual a todo mundo, então a gente fala fora de casa, fala muito em casa, está o tempo inteiro falando. A personalidade também influencia muito, se você vai falar mais alto, se você vai falar mais baixo, isso é uma coisa que a gente consegue controlar, às vezes não, né, mas seria legal conseguir controlar. E acho que e a própria anatomia das cordas vocais, como a gente tinha visto ali no caderno, que as mulheres têm uma anatomia das cordas vocais que propicia a formação de algumas lesões, como os calos, né? Igual nas crianças. Então, na verdade, eu acho que a mulher acaba sendo mais exigida, talvez, assim, de falar mais, e a mulher tem uma personalidade, talvez, de falar mais também, né? Eu acho que isso tudo conta. Muito bem. E a questão que o Cris colocou quando a gente foi para o intervalo? Como é que você associa a qualidade de vida, a gente aplicaria para as crianças, mas para todos, e a qualidade da voz? Assim, né, ele falou da questão, você citou Estilo de vida, né? as coisas que você Alimentação. tirou, eu citei a questão do sono, né? Sim. Eu acho que como todo músculo do nosso corpo, a laringe também precisa descansar. Então, o sono, o repouso vocal é muito importante. Então, assim, para quem, por exemplo, trabalha com a voz, tem que ter aquele período depois de silêncio, né? E o silêncio não inclui sussurrar, porque sussurrar você também na verdade, as cordas vocais estão trabalhando da mesma forma ou até mais. Então, é aquela paz, não falar mais, ficar um tempo sem falar realmente. A alimentação, né? Uma alimentação saudável, com fibras, pouca gordura, pouco açúcar, também ajuda, porque isso pode acabar favorecendo a problemas no estômago e ao refluxo, e isso pode atrapalhar também as cordas vocais. Acho que o estilo de vida está
também bem relacionado com a boa saúde da laringe. Doutora, o pessoal nos falou agora que a pessoa só precisa dar uma repousada na voz. Falou 1h30 aqui no nosso programa, chegamos ao final, mas agora calma que tem mais gente para falar aqui. Já já tem um Vida e Saúde, vamos agradecer. Doutora Andréia, muito obrigado por vir aqui no nosso programa, servir hoje de um instrumento para os nossos telespectadores, às vezes a voz não é tão estudada nesse sentido, colocar nessa questão toda do otorrino no calendário para toda e qualquer idade e para toda a vida. Doutora, muito obrigado pela sua Eu participação. agradeço, adorei participar do programa. Que bom. Obrigada. Agora, Carol, o nosso programa não termina assim, né? Claro que não. Você saiu daqui com dicas importantes. Você viu o que ela falou, né? Então, você vai chegar em casa hoje, você que é uma mãe de família, está no trabalho, falar para os seus filhos, eu não posso falar. Vocês também não falem comigo, eu vou ficar em silêncio. Eu não posso falar mais nada, que a doutora disse que eu não posso falar. Vai lá agora, pastor. Vamos ouvir aqui uma mensagem especial aqui para você. Muito bom. Eu vou chegar assim, eu não posso falar. Tá bom. Hoje, ela não vai falar hoje, porque amanhã ela vai cantar. Verdade. Eu vou estar lá na comunidade adventista do Esplanada, em São José dos Campos, e você vai ter a alegria de ver a Carol cantando, tá bom? E ela manda muito bem. Doutora, que Deus continue te abençoando muito, tá? Obrigada. Nós acreditamos aqui que Deus usa os médicos para dar melhor qualidade de vida para a gente, para trabalhar a nossa saúde. Nós cremos que Deus escolhe essas pessoas e Deus escolheu você. Obrigada. Qual é o sentimento que vocês têm quando o filho de vocês adoece ou está passando assim por algum momento difícil? Potência, eu acho, né? Mexe com a gente, não mexe? Mexe. Meus filhos cresceram, mas ainda mexe, Mas né? a coisa Já que são mais adultos. mexe na minha vida é a questão dos filhos. do É, filho, né? quando crianças, assim, isso a gente fica muito mais sensível, né? Eu tentei achar um texto, uma história da Bíblia, onde Deus se sensibilizou com uma necessidade de uma criança. Ele já era, na realidade, um adolescente, a Bíblia usa a expressão menino, né? E é muito legal essa história, está em Gênesis, capítulo 21, e o verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Agar é a mãe. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Eu e você, nós que somos pais, nos preocupamos, todos nós aqui do estúdio nos preocupamos quando a voz do nosso filho clama, dizendo alguma reclamação, dizendo que não está bem, a gente corre para buscar a solução. Nesse momento aqui, dessa história, Agar teve que tomar o seu filho, ir para o deserto, acabou todos os suprimentos ali, tudo que ela tinha, e ela ficou tão desesperada que ela se afastou do filho, porque não queria ver o filho perder a vida. E nesse momento, Deus, diz o texto bíblico, e eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque nada do que está na Bíblia está colocado sem uma intenção. 2 vezes, no mesmo verso, usa a expressão: Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está. Eu não sei a realidade da sua casa, não sei se você tem algum desafio, alguma preocupação em relação ao seu filho. Não sei. Hoje nós falamos de um problema, né, de uma situação. Tivemos aqui excelentes orientações. Não sei qual é a necessidade. Você está preocupado com ele? Queria dizer para você que Deus está ainda mais preocupado. E Deus ouve a voz do seu filho. Procure ajuda profissional. Procure os médicos, como eu mencionei. São instrumentos de Deus para nos instruir. Mas não esqueça também, clame a Deus. Peça ajuda, porque Deus ouve a voz do menino. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para que a gente perceba milagres e transformações. E talvez na sua casa você esteja necessitando, às vezes através da palavra de um profissional, faça isso, faça aquilo, ou através da atuação de Deus, através de uma atuação sobrenatural, porque Deus ouve a voz do menino, a voz da criança.
Obrigada, pastor. Excelente lembrança. E eu quero te lembrar também que acabando Entre Família está chegando o Vide Saúde. E no programa de hoje você vai entender quais são as vantagens da alimentação vegetariana para o contexto da Covid-19. Então você não pode perder, é muito importante, a gente tem falado muito sobre aumentar a imunidade nesse período tão difícil que a gente tem vivido. Mas você pode ficar ligadinho aí, a programação da TV Novo Tempo no final de semana é todo especial, mas nós temos, Cris, um horário marcado na segunda-feira aqui. Verdade, é um encontro de todas as gerações, inclusive o tema que nós vamos falar é essa internet, que tem de tudo, né? Tem a minha mãe que está lá, ó, Facebook, Instagram, tem o meu irmão, tem uma geração do meu filho que já está querendo ter rede social, aí tem os boomers, tem essa millennials, gerações na segunda-feira, Carol. Opa, de quem será que é esse espaço, viu? E aí um boomer, né, da geração aí vai lá falando alguma coisa e daqui a pouco os mais novos... é ok, viu? Fica quietinho aí, ok, boomer, tudo Cringe, bem. cringe. Eu não tô aqui para te ouvir. Será que esse é um espaço só dos mais novos ou não? Como é que é isso aí? Peraí, gente, vamos ver. Isso aí, gente. Poxa, tá aí de todo mundo essa internet e tal. Ah, mas quem domina... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não suporto um TikTok, eu não consigo. Tudo Não bem, dá, mas me dá aneurisma. me dá um negócio, é muito eu rápido acho que pra vou ter um mim. aneurisma, porque é Aí muito você fala, rápido. ó, é o cringe que tá falando, mas eu não consigo. Tontura, não laringite. consigo. Não, ó, minha diretora disse que eu sou chato. Eu não A consigo. laringite que é muita pega a coisa. laringite, é. Daqui a pouco eu tô aqui, ó, sem o celular, tô aqui, ó. Não aguenta, é muita velocidade, muito frame, mas tudo bem. Um olho vai batendo no outro, igual a corda vocal. É, eu fico aqui, Vai batendo ó, no outro, eu assim, começo a ó. fechar o olho, eu não tô O pra esse Cris, negócio ele tem uns mais. negócios que ele puxa com o pescoço, não pode Aqui, ó. não. Ó, Daqui a não, pouco nem não tá dá, travado. tá doido. Dá não. Bom final de semana pra você.